Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Tânia. Vamos começar a aula de ciências. Essa semana vamos falar sobre a luz e o calor do sol. Se não fosse por isso, se não tivesse o sol, a Terra seria tão gelada que não seria possível existir vida nela. Sabiam disso? O sol também é fundamental para as plantas, elas precisam da luz solar, de ar e água para produzir seu alimento. Olha o jacaré. Alguns animais, como o jacaré, tomam o sol de manhã para aquecerem seus corpos. Observe esta imagem. É um parque no início da tarde. Depois faça o que se pede. Como esse ambiente é iluminado? Como esse parque aqui está sendo iluminado? Pela luz do sol, né? Número 2. Circule os locais mais frescos desse ambiente. Então, olha no chão, olha os lugarzinhos mais escuros aqui, é a sombra, né? Onde está tendo sombra, é os lugarzinhos mais frescos que tem desse lugar. Na próxima atividade que a prof preparou para vocês, tem aqui um link para vocês assistirem um vídeo. Assistam ele antes de começar as atividades, que dentro desse link vai estar explicando uma experiência para vocês fazerem, que está na próxima página. Olha lá, atividade prática, experimento. Leia com bastante atenção esse pequeno texto que tem aqui, que fala sobre a sombra e aqui a importância do sol. Leiam com bastante atenção. Se você não conseguir ler sozinho, peça ajuda para alguém ler para você, para a mamãe, para o papai ou para alguém que estiver em casa. Mais embaixo, vocês têm uma atividade aqui para vocês observar. Essa aqui é a Sofia. Observe o desenho de Sofia e a posição do sol. Olha lá a posição do sol em relação a Sofia. Depois desenhe a sombra dela conforme a posição do sol. Como que vocês vão fazer isso? Vocês podem utilizar uma régua. Vocês pegam aqui, ó, coloca a régua do sol até os pés da Sofia. Então, vocês façam um pequeno risco aqui para vocês fazer o desenho da Sofia aqui. Como que vai ficar a sombra da menininha. Esse do meio, vocês podem pegar a régua de novo e colocar do sol até a menininha, até os pés dela. Façam um pequeno risco, sem apertar muito, para depois vocês fazerem a sombra da menininha aqui. E esse outro? Olha a posição do sol em relação à menininha. Como que vai ser? Coloca o sol, a régua aqui, ó, o sol, até os pés da menininha. Então, vocês façam pequeno risco para poder fazer a sombra da menininha aqui. Olha como que ficou os riscos. Assim vai ser a posição da sombra da menininha em relação a ela e o sol. Na próxima página tem aqui um experimento para vocês fazerem, que antes de fazer vocês assistam esse vídeo que tem aqui, ó, na primeira página. Sol como fonte de luz e calor. Aí vocês vão conseguir entender melhor para poder fazer esse experimento aqui. A energia do sol aquece os materiais igualmente? Será que aquece? Vocês vão precisar de areia, terra, de preferência a terra preta, a terra de jardim. Uma colher de madeira e uma colher de metal. Colher de metal é essas que tem em casa mesmo. A colher de madeira é aquela que a mamãe usa ou alguém usa para mexer a comida nas panelas, né? O que vocês vão fazer? Vão investigar se esses materiais se aquecem da mesma forma
quando vocês colocam lá no sol e deixa por 2 horas. Como você vai fazer? Leve a areia, a terra e as colheres de materiais diferentes para um local ensolarado, um lugar que tem sol. Coloque a mão sobre cada um deles e anote no quadro abaixo os materiais do mais frio para o mais quente. Coloca a mão lá nesses materiais aqui. Então, qual foi o mais frio? Anota aqui embaixo. E assim por diante, do mais frio para o mais quente. Quem foi o mais quente? E os outros dois aqui do meio. Depois, deixe os materiais e objetos expostos ao sol por 2 horas. Deixa lá por 2 horas no sol. Depois vocês colocam a mão de novo naqueles materiais, cuidado para não se queimar. E vocês vão ver qual que é o mais frio e qual que é o mais quente. Anota aqui embaixo, sempre do mais frio para o mais quente. Anota aqui embaixo nesses retângulozinhos aqui. Depois responda esse questionário. Qual material parecia mais quente antes da exposição do sol? Antes de vocês colocarem no sol, qual material parecia ser mais quente? E depois da exposição do sol? Respondam aqui nessas linhas. Número 2. Todos os materiais se aqueceram da mesma forma? Todos esses elementos aqui se aqueceram da mesma forma? Ou uns ficou mais frio, outros mais quente? Anota aqui nessas linhas. E aqui embaixo tem um solzinho aqui de Ray-Ban e ele disse assim: eu sou o sol, sou fofo e muito lindão. Aqueço bem os seus dias e sou mais fortes no verão. E aqui tem um sol careca, né? Olha só esse sol aqui. Use sua imaginação para fazer uma coroa do sol. Qual é a coroa? Esses raios aqui que tem em volta, ó. Esse daqui de baixo não tem. Então, vocês vão fazer, vão colorir essa atividade bem bonita. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. E eu vou estar orientando vocês, ok? Beijos, até a próxima!